Muito boa tarde para todo mundo que está assistindo o nosso podcast Tudo em Mente, aqui pelo TDAH Descomplicado. Hoje, a nossa convidada, Vitória Fares. Seja muito bem-vinda, Vitória. A gente vai falar com ela sobre TDAH, mas não apenas o TDAH de forma técnica, digamos assim. É sobre uma história de vida mesmo, né? É justamente alguém que é TDAH, também é estudante de medicina, que passou e passa por muitas dificuldades que muitos de nós, né? Eu também tenho muita coisa para falar aqui, passamos também. Então vai ser muito inspirador, vai ser bem legal e vamos nessa. Vitória, seja muito bem-vinda então, tá? Eu gostaria que você falasse o seu nome, a sua idade, o que é que você faz, introduz um pouquinho isso, a vida aí pra gente. Seja bem-vinda. Primeiramente, muito obrigada, né, por ter aceitado o meu convite, na verdade foi o meu convite, né, para você. Estou muito feliz de estar aqui conversando com todo mundo. E, bom, né? Vamos lá. Eu sou a Vitória Fares, eu tenho 25 anos. Antes que se perguntem, eu sou brasileira, tá? Eu sou ascendente de libanês, meus pais e avós são libaneses. E tem mais alguma coisa que eu devo falar? De onde você é, onde você nasceu, já sei que é no Brasil, mas foi aonde? Sim, eu sou de São Paulo. Sou daqui de São Paulo. Paulo capital mesmo, né? Capital, isso. Beleza. E vamos lá. A história da Vitória é muito inspiradora porque ela foi... eu conversei bastante com ela esses dias. Ela foi uma estudante, né? Como todo mundo, estudou e tudo, fez o vestibular, passou para medicina e hoje está cursando medicina. Você já está em qual semestre, Vitória? Eu tô no 4º ano, eu tô no 7º semestre. 7º semestre de medicina, né? E aí, eu queria perguntar para você, assim, primeiro de tudo, por que você escolheu a medicina? Hoje você é estudante de medicina, a gente vai falar um pouco da sua infância e tudo, mas por que você escolheu a medicina? O que te incentivou? Como é que foi isso? Então, Yuri, é engraçado essa pergunta. Muitas pessoas também me fazem, né? Até porque todo o processo, né, foi tão dificultoso. Um dia a gente vai abordar um pouquinho mais e falava, né, troca de curso, porque é medicina. Eu sempre falei, sempre bati o pé. Falei assim, para os meus pais, né? Eu falava, mama, a medicina me escolheu, não fui eu que escolhi a medicina. Tem alguma coisa dentro de mim muito forte que me faz estar disposta a passar por tanta coisa, né? Ter passado por tanta coisa. Então, eu acho que a medicina me escolheu, na verdade. Teve alguma coisa assim na sua infância? Alguma coisa? Tipo, quando é que você decidiu assim? Cara, eu quero fazer medicina, não quero fazer nenhum outro curso. Como é que foi esse processo? Então, minha mãe dizia que quando eu era menor, eu falava que eu queria cuidar dela quando ela fosse mais velha. Embora a geriatria não seja a minha opção. Mas ela dizia que eu ficava falando que eu queria ser médica, eu queria ser médica. Aí eu brincava com os bichinhos, sabe? Queria ser pediatra. Ainda que eu não tenha nenhum médico próximo na família, né? É meio estranho pensar, né? Como uma criança sabe que ela quer ser médica. Então, de alguma forma, eu me via, como posso dizer, prestando às pessoas. Então. E quantos anos você tinha quando ela falava isso? Assim, bem novinha, assim, você já queria cuidar da sua mãe e tudo, como é que é? Já tinha uns 7 anos, 7, 8 anos. Eu já vinha com esse papo aí. E me fala uma coisa, então, falando um pouco da sua infância, tá? Como você já falou aqui, você é muçulmana, né, descendente de libaneses, né? E você tem TDAH. O seu TDAH, ele foi diagnosticado na infância ou na fase adulta? Na fase adulta. Na fase adulta. Você já tinha quantos anos quando foi? 21 anos. Então tem alguns anos, uns 4 anos aí já, né? Sim, recém-diagnosticado. Recém-diagnosticada. E vamos lá, mesmo sendo diagnosticada na fase adulta, o TDAH ele impactou na sua infância, na sua adolescência? Como é que foi isso? Absurdamente. Como eu disse, vamos lá, né? Senta lá. Olá. Lá vem a história. Como eu disse para você, né? Eu vou abrir aqui meu coração para vocês e eu tô falando de corpo e alma, de coração mesmo. Essa história. Foi assim, eu tive o diagnóstico, né, aos 21 anos. Então, vários anos, foram 21 anos sem saber o que acontecia, né? Quando você pergunta da minha infância,
eu era aquela criança bem estereotipada, sabe? Aquela criança que tem dificuldade, que sempre ficou de recuperação. Eu peguei recuperação na primeira série. Gente, na primeira série, o que você faz? Você desenha, né? Então, sempre tive dificuldade, demorei para aprender a falar. Você teve atraso na fala também, né, 3, Vitória? 4 anos. E até então o médico dizia, fica tranquila, ela vai falar, né? E agora eu falo mais que a boca. Mas, bom, na escola sempre foi meio que essa tortura de ter dificuldade, de não conseguir passar o ano, sempre fazendo recuperação, professor particular, primeira, segunda, terceira série, quarta, todos os anos, até o colegial, eu fiz recuperação. Nunca repeti, né, já digo de antemão, mas eu sempre passei pelo conselho, sabe? Sempre... Passava raspando, né? Nossa, exatamente. Faz um trabalhinho aqui que eu te passo, né? Vitória, você é tão esforçada, você presta tanta atenção, anota tudo, fica na frente. Mas na hora de falar, na hora de fazer a prova, determinada atividade, você trava, você fica perdida, você fica no mundo da lua, né? Às vezes eu preciso chamar sua atenção. Tinha uma professora que fazia assim para mim, né? E, Vitória, deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa primeira infância aí, você falou primeira série, né? A primeira série, hoje é segundo ano, mas na minha época era a primeira série. Na primeira série, eu também tive dificuldade. Você falou assim, pô, primeira série a gente fica desenhando, né? De fato, na primeira série, a gente desenha também, mas já tem que copiar do quadro, tem que fazer algumas coisas assim, o que era muito difícil, tá? Então você fala aí que você ficou de recuperação na primeira série, eu tirava 2 na primeira série, valendo 10. Então eu tirava notas muito ruins, então fiquei de recuperação também. Mas nessa época, você disse que teve atraso na fala. Atraso na fala, 20% das crianças que têm TDAH costumam ter. Então você está dentro daqueles 20% ali. E atraso na escrita, você teve alguma coisa assim também ou não? Tive. Eu demorei para aprender a ler e a escrever, né? Creio que tenha sido o combo. Eu demorei um pouquinho. Lembro que eu acho que lá para a segunda série, mais ou menos, eu aprendi a escrever meu nome. Então, para você ver como era tão arrastado, sabe? Era uma escola pequena também, né? Familiar. Então tinha aquela coisa, a gente conhece a Vicky, a gente sabe quem são os pais, né? Lá. Vamos passando. Então, eu acho que isso responde. Sim. E você, nessa segunda série, você fala que você começou a escrever o seu nome, você tem alguma lembrança de você ver outros coleguinhas copiando e você não? Alguma coisa assim? Sim. Até me arrepia. É como se eu tivesse voltado no tempo agora. Você só vai sair pro recreio se você terminar de copiar o quadro. Adivinha? Eu nunca saía pro recreio. Porque eu sempre tinha que ficar lá copiando. Então, isso para mim era uma tortura. Era muito ruim. Ou então eu terminava rapidinho, aí eu recebia, né, uma bronca porque minha letra estava horrorosa, porque eu queria sair no recreio, sendo que os meus colegas já tinham terminado de copiar o quadro e já tinham saído. Então, eu lembro disso muito bem, de estar me esforçando lá, copiando, e ser privada de... Enfim, Mas de essa professora que falou que entendia lá, que conhecia sua mãe e tudo, sua família, ela fazia isso assim? Sim. Bizarro, né? Mas você pegou raiva dela, alguma coisa assim? Como é que foi? Na época eu entendia, né? Eu acho que, na verdade, o sentimento que eu tinha era de culpa mesmo. De tipo, a culpa é minha, eu que todo mundo terminou, só eu que não terminei. Eu lembro da professora, a tia Gorete. A culpa é minha. Então eu que tenho que me esforçar, eu que tenho que fazer mais. Porque eu tô demorando, né? Então, meio que era minha punição e eu aceitava aquilo como punição. Eu acreditava que aquilo era bom para mim, né? Porque se a tia Gorete falou, tá falado. Ela era amorosa com você em outras situações? Ou é porque, tipo assim, ela dava aquela punição, mas passando a mão na cabeça. Era assim? Era aquele tom de deboche, de tipo, de novo, você não terminou ainda? Ou então, eu acho que você vai ter que copiar tudo de novo. Ou então,
na próxima você se esforça um pouquinho mais. Nossa, se esforçar é a palavra que eu mais escutava. Tipo, porque as pessoas acham que você não se esforçava, né? Exato. Eu tava lá, enfim, tentando fazer, é como se eu não fiz, como se eu estivesse fazendo o mínimo, né? Acho que seria o título de preguiçosa. Não me chamavam de preguiçosa, né? Me chamavam, na verdade, de tipo lenta, meio perdida aí. Mas ela falava, tipo, você sempre vai ficar aqui no intervalo. Se você não copiar no tempo certo, você nunca vai brincar com seus colegas. Nossa, aquilo trava no coração, enfim, pesado. Vitória, as suas palavras, elas entram como uma flecha no meu coração e no coração de todo mundo que está assistindo aí, né? Se alguém se identificou, pô, acontecia comigo também algo assim, coloca aí, por favor, com meu filho também, que tem muitas mães aqui que também estão assistindo. Mas vou te contar uma coisa, eu passei por coisas semelhantes também. Esse negócio de, o Yuri não é esforçado, eu vou falando aqui, mas eu acho que vai voltar a conexão, tá, Vitória? O Yuri não é esforçado, o Yuri ele é preguiçoso. Cara, isso era um estigma terrível. E eu tinha um problema também que eu não conseguia copiar do quadro, de jeito nenhum, né? Não conseguia copiar do quadro, sempre trazia o caderno em branco para casa, sempre trazia. E aí levava bilhetinho e tudo, isso era um problema, né? Então, quando acontecia isso, cara, eu me sentia muito mal, porque, na verdade, parecia que a professora falava somente para mim isso. Isso era um recado somente para mim. Eu que era o único culpado ali, entendeu? Eu era o único errado ali de toda a turma, né? E acabava levando esse... Você sentia culpa também. Isso, terrível, terrível. Culpa sempre, entendeu? Então, assim, e o merecimento da privação. Uma coisa também é o seguinte, a minha letra sempre foi ruim, ela é terrível até hoje. E eu descobri depois de adulto, embora eu tenha sido diagnosticado aos 7 anos com a disgrafia, eu só descobri adulto, relendo meus papéis amarelos, que minha mãe ela guarda tudo, né? Meus laudos, meus primeiros laudos. E eu descobri que eu tinha disgrafia. Então, cara, eu tinha disgrafia. Eu jamais ia conseguir copiar como o meu colega do lado. Entende? Então, olha só que loucura. Então, voltou agora a sua imagem, Vitória. Eu estava nesse blá 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 aqui para voltar a sua imagem. Mas olha só que doido, cara. Então, eu pergunto para você tinha alguma coisa, alguma comorbidade, assim? Você tinha alguma dificuldade com escrita? Como é que era isso? Então, não diria uma disgrafia, por exemplo, não chegaria a isso, mas essa coisa de ser bastante lenta, de não conseguir escrever, sempre errava, nossa, confundia demais. SS, tio, o M no final. Aí já começava português, né? Gramática. Uhum. Era o terror. Entendi. E aí, bom, e aí você não teve nada, nenhum laudo, nem nada, mas e como é que foi, assim, na sua adolescência? Você aprendeu a escrever lá na 2ª série, que seria mais ou menos o 3º ano hoje, e como é que foi esse processo de você ficou nessa escola há quanto tempo? Eu fiquei o fundamental inteiro. Eu fiquei até a 8ª série, 9º ano, né? Hoje Isso. Hoje é 9º ano. Uhum. Eu fiquei lá naquele esquema, né? Passando de raspão, sempre no conselho, sempre tendo que fazer trabalhinhos extras, né? Eu acho que... Eu não me lembro de episódios que se tão marcantes quanto o Fundamental 1. Eu acho que... Querendo ou não, mais dolorosos, né? A gente vai criando mecanismos de defesa, né? Então, meio que não teria como eu saber que aquilo era errado, ou então que eu teria que me sentir menos culpada. Então, meio que ia indo. Não era aquela coisa. Para a prova, super ansiosa, não terminava a prova também. E adianto aqui dizer que eu também tenho TOC. Né? O TOC eu fui diagnosticada aos 13 anos. Uhum. Então, era um caos, porque eu tinha uma necessidade de ficar contando as letras, e eu gostava de número par, e se não desse número par, eu tinha que recontar tudo de novo. Então, eu nunca de matemática. Nossa, matemática era... Nossa, fiz recuperação. Gente, matemática no vestibular também foi minha pior nota, então, matemática
E nessa fase aí do ensino fundamental que você falou, na escola você falou que o comportamento do professor era esse. E em casa? Você chegava em casa, como é que era essa questão aí dos estudos? Ah, legal. Antes, eu queria dizer que eu tenho um irmão mais velho. Então, querendo ou não, já começa... São dois? Dois irmãos? Um só. Não, vocês dois. Vocês dois. Só vocês dois. Okay. Nós dois. Então, por ter um irmão mais velho, querendo ou não, existe uma comparação aí. Os meus pais, eles nunca foram, assim, tão presentes do fato, deixa eu ver a sua lição, ou vamos fazer a lição juntos. Então, meio que confiavam, assim, em mim. Ia fazendo, nunca deixei de fazer lição e tudo mais. Só que quando vinha o boletim, era aquele chororô, né? A mãe me via estudando, fazendo tarefa, ela falou assim, mas você não fez? Eu vi você na mesa de jantar fazendo essa tarefa, sei lá, conta de matemática. E na prova, o que aconteceu? Não sei, chorando. Você fazia aula particular também, assim, ou não? Fazia. Tinha professor particular, principalmente de matemática. E você sentia que melhorava, que adiantava, assim, quando você fazia o professor? Porque, assim, tem pessoas que não aprendem de jeito nenhum uma determinada matéria. E eu tinha cara, impressionante, que eu lembro que na 7ª série, que eu seria o 8º ano, a gente começou a aprender geometria, né? Então, os ângulos, não sei o quê, geometria linear. E aí, a gente tinha aquele plano, aí tinha um ângulo assim de 60, então você sabe que o outro é 120, porque esse somatório é 180, né? Básico. Cara, ele não entendia isso. Esse menino, ele devia ter alguma coisa na desgrafia. Eu lembro muito bem, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que a gente estava estudando para a prova, assim, numa outra sala, a gente se reuniu para estudar, um grupinho de 4 alunos, do nada. E aí ele não entendia isso. 180 menos 60, ele não entendia esse negócio, nem entrava na cabeça dele de jeito nenhum. Eu falei, cara, mas isso é muito óbvio. Então, assim, tem matérias que você não aprende de jeito nenhum. Mas, quando você, às vezes, está com uma didática diferente, com um professor particular, alguma coisa assim, a coisa pode ser diferente. Como é que foi essa experiência, Vitória? Então, eu senti a diferença, assim, com o professor particular. Eu acho que por 2 motivos, né? Um, que você se sente, acaba querendo um vínculo maior, né? E não tem outros coleguinhas lá te observando. É aquele medo de fazer uma pergunta boba, ou de ficar com vergonha, ou do tipo, que eu ouvi bastante, mas eu acabei de explicar isso, você está perguntando isso de novo. Então, Tia Gorete. Tia Gorete. Boa, Tia Gorete, espero que você esteja assistindo aqui, ó. Vai ajoelhar no milho aí, ó, viu? Capaz, tadinho. Olá, Vitória. Então, quando a gente estava, né, com o professor particular, eu compreendia que, assim, não era que eu não sabia, precisava de um tempo maior, precisava de um malabarismo maior para conseguir compreender, para conseguir entender. Então, não digo que seria uma dificuldade do aprendizado em si, né? Mas era a forma como aquilo era... a forma como era consolidado na minha cabeça. Então, eu senti a diferença, sim. Sentia. Então, olha que bacana que você falou. Não era uma questão de não entrar na sua cabeça. Tipo assim, cara, essa matéria é impossível. Igual eu tô até julgando esse meu coleguinha aqui, mas na verdade é porque eu não sabia o que... Eu acho que ele poderia ter uma descalculia, provavelmente, tá? Mas, enfim, voltando aqui. Mas você, no seu tempo, no seu ritmo, com alguém ali, às vezes o professor particular provavelmente estava só vocês dois numa sala, numa escrivaninha e tal, numa mesa, e aí você conseguia avançar nos estudos. E era isso? Isso. Era exatamente isso. Em contrapartida, como eu tinha o meu irmão, né, mais velho, quando ele ia me ajudar, assim, na tarefa, era sempre uma briga. Gente, nossa, ele falava assim, que burra! Quanto que é 5 mais 5? Nossa, eu nunca vou esquecer isso. Então, o professor particular estava construindo comigo, eu vinha assim para casa e tipo... É complicado. Ele te ensinava, então? Ele te ensinava nas outras matérias? Como é que era essa relação aí, nessa época?
Vocês... Nessa época, ele tentava me ajudar. Eu lembro que ele foi muito presente também na época que eu estava aprendendo a ler. Mas ele não tinha muita paciência, moleque. Tipo, ai, que saco. Ele é quantos anos mais velho que você? 3 anos só. Mas enche o saco, né? Ele queria brincar de bola, queria ficar, sei lá, na rua. Então, querendo ou não, era uma responsabilidade que meus pais colocavam. Porque, pensa comigo, a Vicky tem dificuldade. Então, tem professor particular, tá, beleza. Mas nem sempre o professor particular vai estar presente, vai conseguir fazer todas as tarefas. Então, o Fares, né, que é o meu irmão mais velho, né, super inteligente, é aquele cara que, sabe, nem estuda e vai super bem. Então, nada mais justo do que ele ajudar a irmã, né? Então, meu pai falava, ajuda sua irmã. Aí ele falou assim, meu, que saco. Então, eu também entendo, né? Não tem como julgar, né? E aí, antes da gente entrar nessa parte, eu acho interessante isso daí, porque você traz esse conceito de inteligente, bem-sucedido. Então, o seu irmão provavelmente ele não deve ter o TDAH, né, diagnosticado, talvez até tenha, mas não tem. Mas como você o enxergava como inteligente? As notas dele, era tudo questão escolar, parâmetro escolar, é isso? Era meu modelo. Era meu objetivo. Entendi. Meu objetivo... E você tinha algum hobby, assim, nessa época? Tipo, alguma coisa, tipo assim, fora da escola, alguma coisa que você gostava de fazer? Uma natação, um instrumento que você tocava, alguma coisa assim? Olha, eu não me lembro. Confesso que eu não me lembro. Eu gostava muito de cantar. Eu achava que eu ia ser cantora. Gostava, né? Mas não tem uma parada assim... O pior que o meu hobby era jogar videogame. Eu era muito bom. Eu quebrava todo mundo no jogo de luta naquela época, tá ligado? Tá. Era eu era cobaia do meu irmão. Então, eu era quem ficava no gol. Porque como eu queria, né? Tipo, parecer, ou brincar com o Fares, ou estar perto dele. Então, eu era o café com leite nas brincadeiras, sabe? Pelo menos integrava, né? Eu com as minhas irmãs mais novas, cara, eu não queria nem saber. Na hora que eu jogava videogame com meus videogames, eu jogava videogame com meus amigos, eu botava pra fora do quarto. Não, depois você vem aqui. Pá, pum, fechava. Mas vamos lá. Me diga uma coisa também. A gente vai entrar agora nessa questão aí um pouco mais adolescência. A gente tá querendo trazer todas essas questões dessa trajetória para chegar na questão aí da medicina do que você vive hoje, tá? Que tem muita coisa interessante no seu curso de medicina. Mas, vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos papéis aí, tá? Nessa sua trajetória, vamos pegar aqui, porque você é uma jovem adulta, né? Tipo, outro dia você era adolescente. Então, da infância até a adolescência, qual foi o papel da sua mãe, do seu pai? Como é que foi? Porque assim, eu imagino que eles viam o seu esforço, então eles nunca poderiam ter dito que você era preguiçosa. A professora poderia até dizer, mas eu acho que eles não, que eles viam que você estava estudando, né? Então tinha alguma dificuldade ali. Mas, qual que foi o papel da sua mãe, assim, do seu pai? Eles te ajudavam, não ajudavam? Como é que foi isso aí? Conta um pouquinho. Posso fazer um breve resumo dos meus pais? Porque daí eu acho que fica mais fácil de compreender o porquê, enfim. Sim. No caso, a minha mãe, ela é libanesa, né? Então, ela veio para o Brasil e casou com meu pai. Então, assim, já tem uma diferença da língua. Seu pai é brasileiro? Meu pai é brasileiro, né? Tá. Desculpa, pulei essa parte. Meu pai nasceu aqui no Brasil, né? Ele é filho de libaneses e a minha mãe é libanesa mesmo. Então, engraçado, né? Minha mãe, ela não sabia falar português e meu pai não sabia falar árabe direito, né? Mas tudo bem, estão casados há 30 anos, tudo certo. Funciona, né? Funciona. A minha mãe, ela não chegou a se formar no ensino médio e o meu pai não se formou no fundamental. Então, desde muito cedo eles tinham que trabalhar. Então, era uma outra relação quanto ao estudo. Não que eles não quisessem estar presentes ou não quisessem me ajudar. Talvez até não soubessem como, né? Então, quando você pergunta do papel, ou quando eu volto, assim, e lembro, era meu pai e a minha mãe vendo aquele meu esforço, eles ficavam meio chateados e eu sentia, nossa, estou decepcionando os meus pais, meu Deus do céu. E o que eles contribuíam? Professor particular, pedia para o meu irmão me ajudar, eu falava, calma, não tem problema, qualquer coisa faz recuperação. A salvação, né? Tipo assim,
Não, mãe, mas a prova final é amanhã. Não, vai ter recuperação, fica tranquilo. Desse jeito, né? Gente, eu queria ter... Fazer recuperação. Nem lembrava disso, sabia? Não, mas lembra todas as suas histórias aí. Histórias legais aí que tem a ver, pode trazer. Aí, por exemplo, eu vejo que, então, seus pais, eles tinham um nível parecido, né? Não teve um que se destacou assim, não, meu pai me ajudou muito mais, minha mãe ajudou muito mais. Não. Entendi. Não. E... Beleza. E vamos lá. Nessa época, você tinha alguma rotina de estudos? Porque eles viam um esforço em você. Você tinha alguma rotina de estudo nessa época, assim? Como é que você fazia? Bom, eu estudava de manhã, né? Minha vida inteira praticamente foi de manhã. Então, eu ia para a escola, voltava tarde, dava aquela cochilada, né? Aquela sonequinha. Depois ia estudar, ou quando não tinha tarefa, a gente ia brincar. E essa era a rotina. Mas praticamente todos os dias eu queria ao menos ler o que eu tinha tido na aula. Porque como eu sabia que, tipo, Legal. não vou pegar, já ia para aula com essa sensação do tipo, nossa, meu, não entendi nada na aula. Então eu sabia que eu precisava, tipo, pegar, né, em casa. Então, desde o Fundamental 1 até o Fundamental 2, eu já tinha, assim, essa consciência, sabe? Essa leitura da aula, você anotava ou você pegava um livro? Anotava tudo. Pegava livro também. Anotava até a respiração do professor. Por isso que é até bizarro, né? Porque os professores falam, meu, mas ela tá anotando tudo, ela tá aqui na frente, ela tá acompanhando tudo que eu tô falando. O que essa menina não entendeu? Então era essa rotina. E aí, olha só que legal esse negócio, gente. Eu tinha um negócio assim, eu não era de anotar, quase nunca anotava, tá? Mas das poucas vezes que eu anotava alguma coisa, e olha, eu acho que eu comecei a anotar mais lá quase no ensino médio, tá? Tipo, oitava série, primeiro, segundo, terceiro. Terceiro já caiu de vez, aí eu não anotava era mais nada mesmo. Mas eu anotei ele um tempinho, e aí o que acontecia? Eu anotava, mas eu não lia. Não lia por dois motivos, porque eu não anotava completo. Você fala que anotava toda a respiração do professor, eu anotava picado. Chegava em casa, eu não entendia a minha letra, não era fluido, porque minha letra era terrível. E, além de não entender minha letra, quando eu lia, eu pegava trechos da anotação. Então, nossa, o que você falou me define, porque o fato de eu querer anotar até a respiração do professor é tudo picado. Até hoje, viu? Até hoje. A minha dificuldade, assim, é que hoje, né, a gente tem celular, a gente grava, né? Olha o André comentando aí, eu nunca consegui anotar e prestar atenção ao mesmo tempo, né? Legal. Ah, são duas coisas diferentes, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. É. Exatamente. Então, no caso, eu precisava, tipo, correr, sabe? Porque, meu, eu já não tô prestando atenção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou anotar tudo que o professor tá falando, né? E são coisas diferentes. Então, só que eu anotava também tudo picado, eu anotava, tipo, não tinha nexo. Aí ele já terminou e já começou outra coisa, e já tinha que anotar. Aí esquecia de perguntar, nem lembrava o que eu também tinha escrito ou o que eu queria dizer naquela hora. Aquela bagunça do processo, cara. O primeiro passo é anotar, o segundo é ler, o terceiro revisar. Era uma bagunça isso aí para você, né? Eu tenho certeza que era. Até hoje. Até hoje, né? Vamos lá, então. Tô bem sincera. Vitória, então, pelo que eu já percebi aqui, pelo que eu percebia, mas eu vou te perguntar porque eu tenho que te perguntar. O fato de ser muçulmana, né, não teve uma interferência assim direta, não teve uma coisa assim, nem ajudou nem atrapalhou, porque a sua educação tem mais rigidez, assim, ou não? Eu tô vendo que seus pais eram muito amorosos com você e se compadeciam, porque assim, é o que eu te falo, eu tive, isso vai sair no meu livro, tá, gente? Meu livro tá para sair nos próximos dias aí, mas isso é outro assunto. Mas eu conto muito da minha história, é o seguinte, o meu pai participava pouco, mas cobrava pra caramba. A minha mãe participava mais, mas cobrava pouco. Então tinha essa dualidade, né? Certo. Eu não tinha essa cobrança, assim, absurda, né? Porque como os meus pais já viam que, meu, essa menina tá fazendo o máximo, não tá saindo, eu vou cobrar mais por quê, né? Então era aquela coisa, a média, entendeu? Então, perto da média, ótimo, beleza. Então tem chance de não pegar a recuperação. Então, ó, ela tá bem. Então, o meu pai, ele passava, assim, ele trabalhava, né? Via ele só de noite.
Então, não teria como ele estar tão presente quanto a minha mãe, né? Minha mãe, dona de casa. Então, creio que seja muito, muito parecido. Mas não tinha essa cobrança, assim, por exemplo, do meu pai, sabe? Cadê a sua nota? Nossa, caramba, você podia ter ido melhor, você foi mal. Não tive. Eles tomavam esse cuidado de comparar com o seu irmão, ou era uma comparação sua, da Vitória com ele? Você disse que comparava um pouquinho. Eu acho que um pouquinho dos dois, mas se for responder dizendo um ou outro, eu creio que seja a minha comparação mesmo. Entendi. Vamos lá. E aí uma questão que é muito importante a gente abordar também, vamos falar de TDAH, tá? Já tá falando aqui. Gente, vocês podem preparar a pergunta de vocês aí, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse papo, pode mandar aqui no chat. Daqui a pouco a gente vai começar a dar umas pausas para poder responder vocês, tá bom? Então manda aí as perguntinhas de vocês aí no chat. Socialização, Vitória. Socialização. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Nós sabemos que, em geral, pessoas com TDAH já têm alguma dificuldade de socialização. Por quê? Primeiro, porque é difícil interagir às vezes, se tem muita gente conversando, você se perde na conversa. Eu quero perguntar de você se você sentia isso também. Sofre mais bullying, você alenta, devagar, não sei o quê. Acontecia isso com você? Como é que é? A minha cara já me entrega, né? Não tem nem como. Você já tá rindo aí, né? Já respondi aqui. Então, Yuri, cara, foi... É um tema, assim, que vira e mexe aparece na terapia ainda hoje. Eu sempre fui uma criança, assim, um pouco sozinha. Eu sempre gostava de ficar ou com pessoas mais velhas, então eram de turmas maiores, que acima, né, da minha série, ou com crianças, né? Era tipo uma criancinha querendo cuidar de uma outra criancinha. Então ficava tipo, sei lá, tava na 5ª série, eu gostava de ficar com as criancinhas da 3ª série, no 4º ano. Mas era uma sensação de proteção, tipo, eu quero ser a mais velha aqui. Ou o que você curtia mais, aquela conversa, interação dos mais novos? Eu gostava. Então, entra numa questão. Como eu ficava bastante sozinha, eu era excluída, eu era chata, eu era a lenta, a que falava demais, a que sempre ficava repetindo, sabe? Tipo, tem que... que saco, tem que repetir de novo o que eu falei, você não tá entendendo? Então, eu gostava de ficar mais com as crianças, porque eu me sentia mais segura, ou com pessoas mais velhas que de alguma forma, me tratavam um pouco melhor. Isso. Eu tinha essa impressão também. Às vezes, quando eu tava com pessoas mais velhas, era tipo assim, eles me viam como mais novo, então eles, não, fica aqui, seja você, não sei o quê. Não ficava exato. Não, tudo bem. Não, fica aqui. Você pode ser café com leite também. Excelente. Você pode ser café, não, fique conosco. Exato. A diferença, né, entre os meus colegas é que eu não ia ser nenhum café com leite, entendeu? Era chato, era muito frustrante, era muito desgastante, assim. Então, é exatamente essa sensação. Sim. E o que mais? E na adolescência isso mudou? A adolescência é uma fase um pouco complicada, principalmente para quem tem TDAH, para quem está aqui prestando atenção, que tem filhos, né? Por quê? Na adolescência a gente deixa de brincar com todo mundo e a gente começa a se organizar em tribos de interesse. Então eu era da galerinha bagunceira e nerd que jogava videogame, tinha a galerinha que era mais pra frentex, né, com 12 anos, já queria ir pra festinha, eu queria nem saber de festinha, eu queria jogar videogame, me deixa em paz. Enfim, então as coisas foram se dividindo dessa forma. Na adolescência, como é que foi isso daí? Como é que foi essa questão? O que você lembra? Meus amigos do colégio, caso estejam assistindo, me desculpem, tá? Mas eu acho que eu era da turminha dos excluídos, digamos assim. Era meio gato pingado lá, que também era meio isoladinho, então a gente se juntava e fazia o nosso. Então, não era da turma dos nerds, nem dos bagunceiros, nem das populares, né? Porque toda escola tem esse estereótipo aí, dessas tribos. Então eu era da galera mais quietinha, né? Porque eu evitava falar, né? Já que eu falava demais. Então ficava mais inibida. Então era da galera mais
até nerdzinha, que mandava bem, porque eu precisava colar neles, né, de fato. Foi desses, né? Ô, me ajuda aí! Nossa, hoje atividade em dupla. É, que massa, cara. Mas eles aceitavam de boa, assim, né? Eles não viam assim, lá vem Vitória interesseira, não sei o que, não tinha esses negócios, não. Não. Bom, do meu grupinho, assim, digamos que não. Não tinha todo aquele afeto e tal. Eram mais colegas de sala. Mas fluía, sabe? Fluía bem. Sim, entendi. No fundamental. Ó, só para te tranquilizar, tá? Na minha época, todos esses popularizinhos, e até muitos que fizeram bullying comigo, tá tudo lascado hoje, tá? Olho todo mundo no Facebook. Eu lembro de você. Lembra daquela vez? Isso aí. Meu amigo, olha que você tá aí, ó. Mas vamos lá, isso aí não importa, não. Vamos cuidar do que é nosso. Ó, então, a gente tá entrando nessa parte agora. Vamos falar um pouco aí da sua parte adulta, né? Uma jovem adulta aí que tá na medicina. Antes, posso só fazer um adendo? Eu estudei, né, o fundamental em uma única escola, mas o ensino médio eu fiz cada ano em uma escola. Por quê? Então, eu não me encaixava, não me sentia confortável, não me sentia bem, e eu mudava de escola, né? Como se isso fosse resolver a minha vida. Então, o primeiro ano do ensino médio... Você está falando socialmente? Socialmente. Quer falar um pouco mais sobre isso, Vitória? Não precisa usar nomes, não, se quiser esconder o nome das pessoas. Não, tranquilo. Então, assim, no primeiro ano do ensino médio, eu fui para um colégio. Tinha o meu grupinho, era assim, sou amiga de todo mundo, a Vicky é gente boa. Ela, sabe, tá com todo mundo, mas ao mesmo tempo não tá com ninguém. Aí no segundo ano do ensino médio, eu mudei de novo de escola, né? E, nossa, foi terror. Eu não gostei daquela escola também. E no terceiro ano do ensino médio, eu me mudei. E era uma escola menor, era uma escola turca, por sinal. Então... Tem em São Paulo escola turca? Legal, não sabia. Sim, tem. Gostou? Gostei, foi legal. E era assim, 15 alunos na sala, né, na turma. Então, todo mundo se conhecia mesmo, né? Então, era o grupão. Então, muitas pessoas falam, né? Nossa, não parava em uma escola, né? Quando comentam, tem TDAH. Nossa, no colégio foi um terror. Sempre tinha que mudar ou algo do gênero. Então, eu não sei se alguém aqui se identifica com isso, mas a questão social é bastante impactante aí. Você era mais bagunceira ou mais, você era do tipo hiperativa ou desatenta? Você tem esse... Porque você foi diagnosticada adulta, né? Mas você tem esse laudo? Você saberia dizer se... Eu acho que você é mais do tipo desatenta, pelo que você descreveu aqui. Eu acho que você não dava trabalho. Desatenta. Mas tem uma hiperatividade aí absurda também, mas eu acho que é muito mais mental, mais intro, sabe? Sim. Chegou uma perguntinha bacana aqui, tá? Acho que ele tá bem pertinente. O Dagoberto, obrigado pela sugestão aí. Nessa época você fazia acompanhamento com psicólogo? Lembrando que isso a gente está falando da adolescência dela, ela não era identificada ainda, né, como diagnosticada. Mas, e aí, o que você acha? Dagoberto, ótima pergunta. Eu acho que eu até pensei em falar, mas não tinha me lembrado. Quando eu estava no fundamental, a minha mãe achava estranho que eu não gostava de ir para a escola, né? Eu sempre falava que estava com dor de cabeça, que eu não gostava de ir para a escola, eu chorava. Aí ela me levou para uma psicopedagoga. Aí foi quando eu comecei a ter um acompanhamento. Mas nada, assim, além. Nada de ter sido identificado, sei lá, talvez uma ansiedade ou uma dificuldade de um déficit. Não teve um laudo, não teve uma investigação, né? Nada, nunca tive nada. Vitória, eu quero até aproveitar essa sua fala para dar um alerta aqui. O tipo desatento, o TDAH tipo desatento, eu digo que é o mais perigoso de todos, tá? Vou explicar o que é ser perigoso, não é que você vai botar uma bomba num prédio, nem nada disso, não. Perigoso no sentido assim, o tipo desatento, ele é pouco reparado. Porque o que acontece? Hoje, com a informação que nós temos sobre o TDAH, as pessoas já associam TDAH à hiperatividade. A menina espoleta, que quebra tudo, que não para quieto. Então, quando você vê uma menina quietinha, gente boa, anotando, mas que não tá tirando nota, você, a Vitória tem alguma coisa, mas ela tem tudo menos TDAH. Porque as pessoas associam o TDAH à hiperatividade, não é verdade.
Então, olha só, talvez se você fosse daquele tipo hiperativo, né, menina danada, que atrapalhava a aula, contava piada, etc. Se bem que as meninas, né, estatisticamente, está no DSM-5, está em todos os livros aí, e estatisticamente as meninas são 4-1, ou 5-1, não, eu estou usando a estatística errada, é 4-5, é como se fosse 80% são do tipo desatento e 20% são do tipo hiperativo, entendeu? Então, sim, olha só, isso aí que eu estou querendo trazer mesmo, esse alerta do tipo assim, o tipo desatento, ele é mais difícil de você diagnosticar de alguma forma, entendeu? Chega uma pergunta aqui interessante também, que a gente pode concluir, sobre a sua escola também, que a Marli perguntou. Essa escola turca, né? Qualquer pessoa pode entrar, e qual é o endereço? É em São Paulo, imagino, né? É em São Paulo, na região da Zona Sul, qualquer pessoa pode entrar. É uma escola bilíngue. Eu posso passar depois o endereço bonitinho, mas ela... Segue o arroba dela, Marli. Ótimo, me segue aí eu falo nos stories. Não, entendi, beleza, fechou. Então, olha só, então vamos lá. Passou essa confusão toda, né? Passou essa questão, você não tinha sido diagnosticada, você chegou a fazer um acompanhamento, mas, pelo visto, não teve diagnóstico, né? Não chegou esse momento ainda. Vestibular. Como é que foi essa época do vestibular? Vamos contar um pouquinho sobre isso. Bom, espero que estejam todos atentos aí, não estejam cansados aí de me ouvir. Senta que lá vem história. Outra grande história. Vamos lá. Vestibular foi o seguinte, eu me formei na escola com 16 anos, né? Porque eu sou de dezembro, então entrei adiantada, enfim. Me formei com 16 anos. Aí eu já sabia que era medicina, né? Então aí eu já fui fazer o primeiro ano de cursinho. Acho que todo mundo deveria fazer um ano de cursinho, sabe? Eu acho que cursinho é uma coisa, cara, que é incrível. Amadurecimento, enfim, contato, responsabilidade. Aí eu fiz o primeiro ano de cursinho, né? Eu toda, não, quero medicina. O quê? Do meu lado, nossa, o Alan, que hoje ele já é médico, um grande amigo, tipo assim, já tava, sei lá, no terceiro ano de cursinho prestando medicina, né? Então eu já, tipo, me encolhi. Eu falava, meu Deus do céu, nunca vou passar em medicina. No primeiro semestre, o cara já tá no terceiro ano de cursinho. Tipo, você via assim do lado, você, caramba, o cara tá aqui, o cara é super inteligente, ele tá aqui no cursinho. Mano, não vou sair nunca do cursinho. E eu era aluna do cursinho como? Sentava na frente, anotava, fazia exercício, ficava até tarde na sala de estudos. E, nossa, era aquela coisa, ia pro plantão de dúvidas, enfim. Mas era um desastre, péssimo. Nossa, os simulados eram horrorosos. Aí esse foi o primeiro ano de cursinho. Foi uma ambientação. Ele era anual, né? Você tentou vestibular para qual? Para o VEST na época? Como é que era Enem? FUVEST, e Enem. FUVEST, Enem, Unifesp, Unicamp, as grandes, né? Daqui da região. Bom, até particular também, né? Mas não deu nada também. Essa coisa do tipo, é só você deixar o seu RG e tal. Bom, hoje, não sei, mas na minha época, no momento Vitória, um negócio assim. Eu tive uma rixa aqui em Brasília que era o seguinte, é o CEUB. O CEUB acho que tem, enfim, o CEUB, né? É o Centro Universitário de Brasília. E eles falavam assim, não, que o CEUB é fácil passar. Na redação, eles nem lêem nada. Eles pegam a redação, aquele calhamaço de redação, joga pro alto. O que cai na mesa, passou. O que cai no chão, aí provou. Zoeira, né? Então, vamos lá. Continuando. Mas eu me sentia também da mesma forma, né? Tipo, principalmente no Enem. No Enem, na época, que nem eram 2 dias, era um dia só. Porque eu fazia o Enem desde o primeiro ano do ensino médio, né? Como eu já sabia que eu queria medicina, né? Então já era incentivado a prestar para ir treinando. Enfim. Aí, segundo ano de curso... Primeiro ano, gente, um desastre, assim, tristeza mesmo. Aí, no segundo ano de cursinho, eu fui para um cursinho que ele é, assim, uma das referências aqui em São Paulo para medicina. E, cara, foi um terror também. Porque era integral, o outro não era integral. Esse era integral,
era turma medicina. Era aquela coisa, medicina. E eu ficava, gente... Respirava esse assunto, né, o tempo todo. Nossa, não, e é aquela coisa, né? Ah, já fiz um ano de cursinho, né? Então, tô no grupo dos veteranos do cursinho. Ah, então ela já manja um pouquinho, né? Fiz um ano de cursinho, pô. Então, tá bem. Que nada, eu vivia na sala de plantão de dúvidas, eu vivia perdidaça, vivia chorando pelos corredores. Eu ficava, meu, eu tenho tanta matéria atrasada, né? Que é a realidade de todo vestibulando. E, enfim, daí se passou, fiz vestibular, particular, pública, e nada. Assim, eu acho que eu não passaria em nenhum curso, sinceramente, não passaria em nenhum outro curso. Você fez sua pontuação nesse primeiro ano? Se a pontuação foi boa, foi... Ah, foi péssima. Eu acho que, sei lá, na FUVEST, minha primeira FUVEST, eu acertei 24. E precisava de quanto para passar para medicina, vamos supor? 76, se eu não me lembro, na época. Para a primeira fase. Aí depois você precisava passar pela segunda fase. Então, Mas assim, tô falando da FUVEST, né? Também tinha as outras provas que tinham as suas dificuldades. Mas também não passei em nada, né? Então não tem essa de querer equiparar. Mas bom, aí fiz o segundo ano de cursinho. Meu, aquele terror também, aquele chororô. E vou ficar chovendo no molhado. Foi a mesma rotina, né? A mesma coisa. Aí no terceiro ano de cursinho, eu mudei de cursinho de novo. Eu falei, não, eu acho que, né, fui mudar o cursinho, o método, eu acho que vai me ajudar. Bom, isso foi bom. Para mim foi bom, ajudou muito. Mas no meu caso, só constata um fato, né? Que, assim, ou eu desisto de medicina, né, ou eu vou ficar aqui para sempre. Esse era o meu pensamento, né, antes do diagnóstico. Então, eu estava no terceiro ano de cursinho, assim, já estava mais ligeira, já sabia uns macetes, já entendia um pouco mais, já tinha, né, as matérias que eu tinha mais afinidade ou não, enfim, já tinha meio que um plano de estudo, né? Até que eu lembro, nossa, como se fosse ontem, assim, que eu fui num plantonista, aí eu levei uma prova, se não me engano, a prova da São Camilo, um exercício, é uma particular, aqui de São Paulo, um exercício de matemática, falou, ele resolveu assim comigo, tal, mostrou assim pra mim, você entendeu? Você entendi. Aí ele, o que você quer mesmo? Medicina. Nossa, você sabe que você já deveria saber isso, né? Nossa. Assim, daí pra baixo, né? Daí pior. Nossa. Sabe uma coisa também, comentando aqui rapidinho? Eu passei por uma coisa assim também, mas no caso, o carrasco fui eu. Mas não fui carrasco não, porque eu guardei só na cabeça meu pensamento. Na época eu estava fazendo vestibular, eu fiz 4 anos de vestibular. Sei lá, no segundo, terceiro ano, não, no último ano de vestibular e tudo, eu estava estudando com uma pessoa, estava conversando na MSN com uma menina recém-aluna do cursinho para passar, ela queria medicina, tá, aqui em Brasília. Aí a gente estava comentando a resposta de uma questão de física ou de química, sei lá, falou assim, deu tantas, 9 cacau, né, 9 calorias. Mas a resposta era extensa, ou seja, 9.000 calorias. Eu falei, a resposta é 9.000. Não, a resposta é 9. Eu falei, não, 9 cacau, 9.000 calorias. Ela, como assim? Eu falei assim, você não sabe que essas calorias que a gente conta, na verdade, tipo assim, esse bombom tem 70 calorias. Na verdade, esse bombom tem 70.000 calorias, que é a energia necessária para você levar em 1 grau Celsius, 1 grama de água em 1 grau Celsius, equivale a 1 caloria. Aí, ela não sabia. Aí, naquela hora, eu falei assim, velho, pensei, você não vai passar uma medicina. Tipo assim, eu dei aquela eu travei assim, mas enfim, eu dei uma julgada interna, ela nunca soube disso, mas enfim, mas assim, isso, né? É engraçado isso, porque nós fomos ensinados, treinados nessa competição e nessa questão do estereótipo, então você não se torna, né? Você não era um cara ruim por isso, ou tipo, nossa, vou gozar da cara dela. Não é isso. Mas é que você vê, a menina que é medicina, ela tem que ser um crânio, né? Tipo, no mínimo. Então era uma expectativa lá em cima, né? Exatamente.
Mas, bom, terceiro ano, gente, de cursinho. E aí? Não passei nada. Passei nada também, de novo, aquela frustração. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu quero medicina. E os meus pais, gente, terceiro ano de cursinho, meus pais, e aí, né? Presta outra coisa, né? Faz outra coisa. Porque meio que era média, né? Vai, 1 a 3 anos de cursinho, né? Depois eu acho que tá na hora de partir para outro. E eu falava, meu, não quero, eu quero medicina. E sempre tem aquela família, sempre tem aqueles amigos, né, que tipo assim, o filho com 10 anos passou em Harvard, sabe? Não, porque meu filho, né, meu filho já se formou na faculdade, né? Tipo, tá bom, é seu filho. Eu lembro que minha mãe até ficava, ela tá aqui do meu lado, tá aqui de orelha, ela até ficava chateada, né? Porque eu falava, meu, é óbvio que eu quero que minha filha passe também, né? Ela via todo aquele sofrimento de ir de manhã pro cursinho, voltar de noite, marmita fria mesmo, para não perder tempo para estudar. Então, via aquela coisa e não tinha resultado. Quarto ano de cursinho. Segura aí, quarto ano de cursinho. Aí foi. Aí eu voltei pro poliedro, né? Que é aquele cursinho que eu fiz no segundo ano. Sim. E encontrei uma amiga. É aquela coisa, né? Pauleira, eu não, meu, esse é o meu ano. Eu já sei, já entendi, eu acho que ok, mas bora. Agora é jogo sério, agora eu vou jogar. Agora parou de brincadeira. É tipo aquelas pessoas que ficavam no bar, sabe? Sim, agora eu vou estudar, né? Só que eu sempre estudava. Mas assim, vou mudar tudo, vou fazer acontecer. Massa, cara. Aí eu reencontrei a Malu, né? Que eu falo que é o meu anjo, assim, da guarda. Nos conhecemos no segundo ano de cursinho, onde ela simplesmente virou assim pra mim e falou, meu, eu acho que você tem TDAH. Eu, quê? O que é isso? Aí ela, eu acho que você tem TDAH porque eu descobri recentemente o TDAH. E a gente tem uma infância, tem uma vida muito parecida, um histórico de vida. Essa minha amiga, a Malu, ela fez 6 anos de cursinho. Hoje ela tá fazendo medicina. Incrivelmente, nós passamos juntas no mesmo ano. Então, tudo é incrível. Eu creio que seja Deus. Temos muita afinidade, muitas coisas parecidas. E uma delas foi... A Malu você conheceu no cursinho ou era de mais tempo? No segundo ano de cursinho. Eu a conheci. No quarto ano de cursinho, eu retornei para aquele cursinho, ela ainda estava lá. Ela continuava lá. Então, eu reencontrei a Malu e ela já tinha sido diagnosticada, tinha passado com a neuropsicóloga, já tomava um medicamento, né? Aí ela me falou isso. Só que assim, passando, tipo, estudando, aquela frustração, e, nossa, e errava o caderno. E como eu falei, né, que eu tenho toque, eu queria começar o caderno tudo de novo. Gente, era terror. E aquela coisa, né, ela passando. Enfim. Uma coisa aqui, Vitória, esse toque seu era tipo isso. Então, se o caderno não tivesse impecável, você queria fazer de novo? Sim, queria fazer de novo. Eu posso explicar um pouquinho melhor. Aqui. Vamos puxar isso depois. Eu vou escrever para você não esquecer. Vamos lá. Tá, beleza. Continua a história aí. Beleza. Daí, bom, no meio do semestre, né? Então eu tava, sei lá, antes das férias de julho, eu falei, tava conversando com os meus pais, né? Eu falando, eu quero passar nessa neuropsicóloga, né? Que a Malu passou. Porque assim, de duas uma. Se eu não tiver TDAH, que é o que ela tem, eu tenho que ter alguma coisa. Por quê? Porque na minha cabeça, gente, presta atenção no que eu vou dizer, que isso marca a minha vida e eu falo, grito. Falo assim, ou eu tenho alguma coisa, ou eu sou burra e eu preciso aceitar minha condição mediana. É isso, medicina não vai ser uma opção para mim, e é isso, vida que segue. Bom, fui na neuropsicóloga Paula, eu vou depois até passar o Insta para quem tiver interesse aqui de São Paulo. Neuropsicóloga, um amor, e eu super ansiosa, falei assim, meu, tô perdendo tempo, eu preciso estudar, meu cursinho é integral, eu tô aqui fazendo uns testes. Os testes, na minha cabeça, eram super bobinhos, sabe, Yuri? Eram, tipo, avaliação, né, da função executiva, memória, então eram uns testes que eu falava, eu já sou grandinha. Meu,
Eu tenho simulado para fazer, sabe? Tipo, que saco, o que eu tô fazendo aqui? Enfim, foi praticamente 1 mês e meio, né? Foram vários testes, foram 5, 6 sessões, né? Eis que eu recebo o laudo. E, cara, foi muito, como posso dizer, a sensação de alívio absurda. Porque eu falei, né? Ou eu aceito, ou eu tenho alguma coisa. Mesmo que não seja o TDAH, que seja alguma dificuldade, algum bloqueio emocional. Uma coisa, um bloqueio, entendi. Eu falo pra minha mãe, falava, eu só vou sair dessa vida quando eu for médica. Não existe outra opção na minha cabeça. Sempre tive isso, muito firme. Eu gosto assim. Daí, poderia poupar um pouquinho de sofrimento, né? Mas estamos aqui, firme e forte. Daí, tive o laudo. Cara, Nossa, minha mãe tá aqui, né, de orelha, como eu disse. Eu saí do consultório, no caminho do trajeto, né, até a estação de metrô, eu liguei pra minha mãe chorando, desesperada, sabe? Aquela, tipo, sabe, chorando. Ela, o que foi? Eu falei assim, mama, eu não sou burra. Nossa. Gente, vocês têm noção do que é isso? Do quanto isso tem um peso absurdo, do quanto isso era um fator limitante. Por que eu falo isso e ressalto, Yuri? Porque algumas pessoas, quando têm diagnóstico, elas têm vários tipos de reações. Uma delas é ficar triste, por exemplo. Ou outras é, tipo, sentir um alívio, que foi no meu caso. Eu, tipo, beleza, agora o que eu faço? Vou fazer o tratamento. O que preciso fazer? O que eu tenho, né? Quais que serão os próximos passos? Então, na minha cabeça, beleza, vou continuar prestando medicina. Aí eu comecei, né, fui no psiquiatra, comecei a tomar um medicamento, né, tomo até hoje, né, que é a Ritalina. A Ritalina, o pessoal perguntou aqui, tá? A gente tá vendo vocês mandarem perguntas, tá, gente? A gente tá deixando fluir aqui. A Marli perguntou se você tomava algum medicamento na época do cursinho. Ela foi diagnosticada no final do cursinho, então pode seguir o fluxo aí. No 4º ano, né? Então eu comecei meio que, em agosto tomar o medicamento. Em agosto, e aí um adendo, né, gente? Eu senti todos os efeitos colaterais possíveis do remédio. Todos. Malu tá de prova que ela me socorreu. Eu já saí de bombeiro na sala, tive síncope, taquicardia. Você teve, então, os efeitos mais pesados, né, da Ritalina? Aquele 1%, sabe? 0,01%. Era eu. Desmaio, 0,001%. Exato. Tipo, não acontece nada. 1 em 1 milhão. Sou eu. Então, com a Ritalina, tomava a Ritalina e eu tive vários efeitos colaterais, né? Muito enjoo. Então, era muito frustrante, porque ao mesmo tempo que eu tava lá estudando, eu sentia, não, agora esse é o momento. Não que eu ressignificasse, não que eu colocasse o poder no remédio, não era isso. Né? Porque tem também essa questão das pessoas acharem, vou tomar remédio, minha vida tá resolvida. Não. Mas era uma luz para mim no fim do túnel. Não, isso tem medicamento, isso tem terapia, isso tem tratamento, vamos lá. Então eu ficava tipo, nossa, sentindo, sabe, aquela ânsia, taquicardia, cada liberação lá de pico, e enfim. Então você tinha ansiedade, né? A Edna perguntou aqui, eu vou até botar na tela, meu filho tem muita ansiedade com a medicação, você sentiu, né? Nossa, bastante, Edna, bastante mesmo. Como eu disse, né, eu desde criança lá, dos 3 anos, eu já tinha toque, né? Então, querendo ou não, uma ansiedade sempre esteve aí presente. Mas, bom, no caso, eu tomei, 6 meses do medicamento, eu subi 28 pontos na FUVEST, no final. Então, tipo, você ficava assim, né, a cabeça explode. O instinto superior. Nem todo mundo vai entender a piada, mas agora o instinto superior. Não, agora eu falo assim, eu tô no caminho certo. É isso. Porque, principalmente nós, precisamos, tipo, focar no resultado. Sim. Né? No resultado. Então, assim, era o que eu precisava. É medicina mesmo, vou continuar, não importa o que eu faço. Aí deu aquele gás, dopamina 1000, agora que eu vou. Nossa, agora sim. Mas tá super longe, né, do nota de corte. Não importa.
Então, Até arrepiei. me arrepio também. Legal, e aí? De 28 pontos, então você ficava tipo, meu, sério mesmo que era falta de estudar, né? Então virou uma chavinha. Fiz outros vestibulares, também não passei em nada. Já fazia aula particular também aí no meio de redação, de matemática, né? Matemática me perseguiu aí nos vestibulares também. Mas bom, resumindo, meus pais falando, né? E aí? Eu falo assim, mama, baba, por favor, eu só quero entrar na faculdade. Me permitam, sabe, fazer mais um ano. Eles me apoiaram. Eu fiz mais um ano e foi o ano que finalmente, assim, eu consegui passar na Universidade 9 de Julho, a Uninove. E agora tô aqui no 4º ano. Ufa, consegui contar. Você vê daquele alívio, né? Poxa, já faz tanto tempo que você enfrentou aquele furacão. Mas uma coisa que eu tenho certeza que você deve ter pensado na época assim, cara, eu tô aqui há 3 anos, indo pro 4º ano, na véspera de você passar. Tô dando meu sangue, todo mundo tá vendo. E se não for, cara, e se na hora da prova eu passar mal, eu tiver que sair antes e vou perder o... Cara, deve passar tanta loucura na cabeça da gente. Eu fui eu fiquei 4 anos também de cursinho, 4. E para mim, eu acabei marcando uma segunda opção. Não tinha 2 opções na UNB, mas segunda opção na minha cabeça. Eu, inclusive, menti para o meu pai, né? Eu falei, não, pai, marquei engenharia da computação. Mas, na verdade, tinha marcado administração, que eu gostava. Foi bom, me formei bonitinho. Mas a nota era um pouquinho menor. Então, eu falei, velho, eu já tinha sofrido essa pressão do tipo, vai ou racha. Meu pai, em outro momento, eu o perdoo por isso, falou, você não vai ser nada na vida, desiste desse negócio de vestibular e vai arrumar um emprego qualquer, entendeu? Enfim, mas ok, isso é outra história. Tentei, já estava no meu meio que último semestre, eu acho que ninguém ia me apoiar mais, passei. Tá? Passei lá para administração e tudo, foi uma vitória, uma grande vitória. Legal. Entendeu? Então, o que acontece? Cara, é muito, muito legal, eu sinto isso, eu entendo essa tua alegria, tá? E fica esse aviso aí até para as pessoas também, para não desistirem, cara, porque eu acho que vale a pena, não tem como você saber se vai dar certo ou não. A vida é uma incerteza mesmo. Mas se a gente não se jogar de cabeça e não fazer o que a gente acredita, a gente não sai. Porque, por exemplo, cara, eu tô aqui, já vou te dar a passagem, tá? Tô aqui, criei minha empresa, tudo... E quem diria, cara? Quem diria? Né? Eu que não ia nem passar no vestibular, passei, formei, fiz uma pós-graduação, criei minha empresa, tenho funcionários e as coisas vão dando certo aos poucos. Então, assim, cara, acredite em você. Vamos lá, Vitória. Exatamente. Aí, no caso, né, volta de novo aquela conversa, né? Sabe aquela força que eu dizia que eu tinha, né? Que não era eu, né, religiosa, eu falo assim, é Deus me colocando isso. Obrigada, Marli, obrigada. Aquela força dentro de mim, eu falo assim, tipo, Poliana, alhamdulillah, graças a Deus, em português, gente. Tá escrito em árabe. Bom, enfim, ótimo, passei. Daí vamos começar a faculdade, né? Isso, vamos lá, eu vou puxar o bonde aqui, então. Essa época do vestibular você falou, você comentou aqui com a gente. Universidade. É verdade esse papo que o estudante de medicina, na primeira aula do primeiro semestre, já vai de jaleco? Não. Gente, eu não sou... Eu sou zero estereótipo de aluno de medicina. De medicina. Tem uma galera que ia, viu? Tem uma galera que já levava estetoscópio, sabe? Vai, pra andar nos corredores. Primeiro aula, volta aqui. Porque tem a primeira semana, que é a semana de integração, onde você vai conhecer a atlética, as ligas acadêmicas, né? Vai conhecer os seus professores, os cursos, a sua grade curricular, biblioteca, enfim. Sim. Nossa, eu lembro de um menino que sentava do meu lado, ele deu o jaleco, estetoscópio, falou, não, porque eu tô preparada, né? Como se a gente fosse ter alguma aula, assim, sei lá, tipo, exame físico cardíaco, sabe? Tipo, nada a ver. Primeira aula, bicho. Mas beleza, semana de integração, tipo, semana 0, vai, digamos assim. Enfim. E bom, daí eis que
eis que entrei na faculdade, né? E fica aí um outro adendo que várias pessoas que me perguntavam, né? Nossa, muda de curso, já deu, né? Chega. Foram as pessoas que muitas não me deram parabéns, muitas não reconheceram, não que precisasse desse reconhecimento, né? Mas, enfim, vivemos em uma sociedade, numa comunidade. Seria importante para você ter um... Acho que mais para os meus pais. Acho que eram pessoas que, sabe, queriam essa aprovação. Aí eu até lembro de uma amiga da minha mãe que falou, nossa, mas eu não vi, ela não postou nada que ela passou. Aí eu falei, viu, mama? Eu falava pra você, porque eu não preciso postar, porque eu sei que eu vou passar. Eu só vou sair dessa vida se eu for médica. Então, eu não precisava ficar postando, ficar fazendo aquele merchan, sabe? Sim. Era a certeza que eu tinha. Então, acreditem. Mais uma vez, só reforçando, acreditem. Acontece. E, bom, comecei a faculdade. Na primeira semana de integração, né? Toda aquela emoção, aquela euforia, tipo, teve uma dinâmica, uma psicóloga, que ela falava sobre empatia quanto ao paciente. E era uma dinâmica onde a gente tinha que fazer um teatrinho lá de como tratar o paciente, né? Sei lá, comunicações, né? Enfim, doença ou óbito mesmo. Como seria comunicado. E eu fiz o inverso. Por quê? Porque como eu já passava no psiquiatra, né, quando eu era mais jovenzinha, para tratar o toque e tal, eu estava num hospital escola, era o HC, o Hospital das Clínicas, né? Então, e lá, os médicos, eles rotacionavam, era um hospital escola. Então, de 6 em 6 meses, mudavam os médicos. Uhum. E eu me sentia um ratinho de laboratório lá, né, querendo ou não. Então, eu fiz essa dinâmica inversa, de como eu gostaria de ter sido tratado, não como eu trataria. Né? Então, a dinâmica, no caso, para mim, foi como eu, paciente, gostaria de ter sido tratado pelos médicos, né? E, enfim, rotacionavam. Então, era aquela coisa. Mudava o médico, tinha que contar toda aquela história de novo, aquela falta de paciência, porque já sabia que já ia mudar outro médico. Então, aquele meio descaso lá. Então, eu trouxe aquilo para lá e falei do TDAH. As psicólogas se emocionaram. Aí falei, né, do cursinho, tinha me apresentado. Então, já comecei assim, tipo, pá. Legal, inspirador. Eu precisava, tipo, me afirmar, querendo ou não, né, até uma discussão para outro momento, essa necessidade de aprovação, de aceitação, de tipo, batalhei para estar aqui, eu tô aqui, tenho dificuldade, tenho, isso não me define, mas eu quero informar as pessoas, eu quero que as pessoas tenham acesso a isso. Porque eu não tive, eu tive a Malu, né? Mas além da Malu, não tive mais ninguém. Então, eu queria que as pessoas entendessem, né? Principalmente estudantes de medicina e alunos. Tem uma coisa aqui que me veio em mente, que eu acho que você já comentou em algum lugar ou comigo, eu sonhei, mas eu acho que você já me passou essa informação. O TDAH, infelizmente, eu não sei porquê, ele é tabu em alguns locais ainda. Um tabu idiota, mas é. Nós estamos falando do transtorno da mente, um dos mais estudados do mundo. Daqui ao Japão, um dos mais estudados do mundo. Mas nem todo lugar é assim. Então, a gente sabe que, por exemplo, você deve ter enfrentado algum tipo de coisa, ou resistência, ou de falação. A gente já vai perguntar a questão de como você começou a entrar no TDAH, no mundo do TDAH, tá? Afrontado sua página e tudo. Mas como é que foi essa questão aí? Uma estudante de medicina com TDAH, lidando com outros estudantes e com outros médicos, professores, né? E tem muito médico, professor que é dinossauro, né? É meio antiquado, mas enfim. Como é que o tema TDAH é tratado no ambiente universitário da medicina? Bom, creio que tem alguns colegas meus aqui e eles devem estar cansados de ouvir esse discurso, né? Mas assim, primeiro que quando você pensa no TDAH é aquele estereótipo, né? Como se tivesse estereótipo. Como se eu precisasse estar, sei lá, babando para notarem e falar, nossa, caramba.
Então, não existe um estigma. Além do TDAH, o dos profissionais que desconhecem o TDAH. Profissionais psiquiatras, viu? Profissionais, assim, da área que não reconhecem, não aceitam que existe o TDAH. Que bizarro, né? Mas, enfim. Então, também tem professores que você pensa, né? Naquele vozinho, 70 anos, tudo bem, vai, você releva, você fala ok. Mas o pior, Yuri, nossa, já deu muita briga por isso. O pior são os alunos querendo, alunos, né? Vai, generalizando total. Querendo, de alguma forma, aumentar o seu rendimento, né? O que isso quer dizer? Isso acontece em vários outros cursos. Pessoas que estão prestando, sei lá, OAB, ou um concurso público, está fazendo um cursinho e quer melhorar o seu rendimento, fala, nossa, eu quero um medicamento que ajuda quem tem TDAH, né? Porque fica super inteligente. Então, tinha esse estigma, né? No caso, você tem TDAH? Então, você toma Ritalina. Nossa, eu preciso muito estudar para essa prova, eu preciso aumentar meu foco. Nossa, eu tô ferrada. Me dá um remédio? Então, infelizmente, existem alunos, existem universitários, existem pessoas até já formadas, médicos, que compactuam com esse comportamento aí extremamente tóxico e errado, e ilegal, antiético, enfim, absurdo. Depois até comento dessa briga. Mas, bom, então o estigma está nas 3 esferas, né? Seja nos alunos, professores, e como eu já entrei na faculdade falando tenho TDAH, eu me tornei, né? E outra, a única que usa tatuou na testa, né? Não, marquei, assim, eu falei assim, sou eu. Minha marca registrada na faculdade, além do lenço, né? É o TDAH. Qual é o nome do lenço? Hijab. Hijab, tá? Porque eu não vou falar véu, nem vou inventar nenhum nome para pagar mico aqui. Hijab. Nunca mais esqueço. Vamos lá. Eu sei que tem um nome específico e tudo, mas vamos lá. E, bom, então acho que o pior estigma, no caso, é quanto a esse endeusamento, né, do medicamento que nós, que temos TDAH, tomamos. Seja Concerta, seja Ritalina, seja Venvance. São medicamentos, né, que agem no sistema nervoso central. Assim, é um boom. O medicamento é um boom aí no seu cérebro, aquela chacoalhada lá poderosa, que não é milagrosa. Para nós, é o que eu falo, né? Que eu tomo remédio não para estudar, não tomo remédio para fazer uma prova. Eu tomo remédio por qualidade de vida. Eu tomo remédio qualidade de vida, para viver. Eu tomo remédio quando eu vou sair, quando vou ver outras pessoas, sabe? Para eu conseguir acordar e fazer o que eu preciso fazer de fato. Enfim, o remédio, eu até apelidei a Ritalina como a Ritinha, né? Lembra que eu falei que ela me deu vários efeitos colaterais? Eu já não tinha uma boa amizade com ela. Então, eu fui ressignificando. Eu falei assim, minha aliada. Então, a Ritinha tá aqui, minha amiga, tamo junto. Então, eu bato isso na tecla, né? Eu falo assim, eu tomo um medicamento não para ter algo a mais, ou que as pessoas falam, daí você fica normal, você entra no padrão. Gente, que normal é esse? Pelo amor de Deus. Não, eu na verdade, talvez eu me esbarre menos, talvez eu em determinada conversa, eu não fique, assim, meio, tipo... Você se desconecta menos. Isso, eu acho que até um estereótipo também, né, de querer, você toma remédio, bum, parece que é um terceiro olho, né, nossa, você começou aqui. Não, é qualidade de vida. Um adendo aqui nessa tua chamada, faz muito sentido, tá? Primeiro, você falou perfeito. Quero parabenizar a sua postura acerca do porquê você está num ambiente que, querendo ou não, e aí eu não estou pedindo perfeição das pessoas, cada um tem seu livre-arbítrio, mas é ilegal, cara. É ilegal. A gente passou numa crise em 2020, ficou meses sem Ritalina, você não encontrava. Sei Novartis. A Novartis demorou meses para soltar a nota para explicar o que aconteceu, mas deve ter faltado
o coisa, e aí um monte de estudante, cara, comprando um negócio que você não precisa. Se você é corretamente abastecido com a sua dopamina, o efeito de uma Ritalina é mínimo. Mínimo. E outra coisa, e eu pergunto para vocês aí, vocês que têm TDAH e estão assistindo essa live, respondam agora no chat para mim. Você vai trabalhar sem o medicamento. Então você tem mais dificuldade, enrola mais, procrastina, abre aba do YouTube, seu trabalho não rende, ok? Ok. Quando você toma um medicamento, você fica normal, muitas aspas, normal, ou o medicamento ele é um catalisador, ele facilita um pouco o processo, mas você ainda sente que ainda assim você fica um pouco abaixo do teu colega do lado, que é neurotípico. Então, assim, você cura o seu TDAH com medicamento ou não, quando você toma? Eu acho que a resposta vai ser não. Porque comigo é assim, provavelmente com a Vitória também, com todo mundo. Então, o medicamento não cura nada. E o que a gente escuta também, mães viram para mim no inbox e falam assim, não, a professora não está querendo cooperar, não está querendo botar ele para sentar na frente. Porque na hora que a mãe foi entregar a criança na sala, o menino devia ter lá 6, 7 anos, né? Uhum. Aí a professora perguntou assim, ele tomou o remédio? Não, acabou de tomar e tudo. Eu falei, não, então ele tá estável, ele tá normal, vou sentar onde tiver lugar, não vou botar ele na frente. Então, tipo assim, cara, não, eu não tô curado, pô, isso aqui é para me ajudar, é para dar uma facilitada. É um show de horrores, né, Vitória? Enfim. Nossa, Yuri, você falou uma coisa que chega até, sabe, dar um... essa coisa do tipo, da cura, sabe? Da cura, tipo, nossa, você vai estar curado com remédio, né? Então, tipo, qualquer coisa que eu cometa determinado erro, não, você tá sem o remédio, né, Vic? Minha mãe às vezes até fala, tipo, meu, você tá falando demais. Toma um remédio? Sabe? Aquela mas, tipo, né? Remedinho. Eu compreendo, mas assim, sim, eu não aceito estudantes, eu não aceito profissionais ou qualquer outra pessoa que tenha um discernimento ou compreenda, né, a importância que é o medicamento, do que ela significa e como ela funciona, ter determinados tipos de comportamento, que é onde entra essa briga, que é fofoquinha, mas não vou expor ninguém antes que alguém queira, né, tipo, botar fogo, lenha, né, tranquilo. Mas assim, eu lembro que na minha faculdade tem uma prova chamada prova integrada, né, que é uma prova que vale metade da nota do seu semestre. Tá dando eco a impressão? Não, tá não. Tem um filtrozinho aí, mas não, eu acho que não tá dando. Eu não estou ouvindo. Pessoal, fala aí ó, no chat se o áudio tá chegando ok, o meu microfone, o da Vitória também. Para mim tá ok. Verdade, a gente não perguntou, né? Mas tudo bem. E quem quiser fazer uma pergunta, manda aí. Ó. A nossa previsão é de 1h30, tá? Do nosso podcast. A gente está se aproximando aí do fim, mas a gente, se tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, perguntem que a gente vai para esse bate-papo mais final, tá? Mas vamos lá, Vitória, pode continuar, desculpa te interromper. Beleza. Daí tava lá, né? A gente falando, nossa, integrada, vale metade da nossa nota, né? Putz, caramba, é matéria do semestre inteiro, né? É cumulativa, uma prova cumulativa. Aí estávamos lá almoçando, lindamente, e as meninas lá falando, nossa, meu, cara, você conhece alguém que tem Ritalina, o Vinvance? Tipo, meu, não tô conseguindo estudar, vai ter a prova. Gente, eu quieta, eu comendo aqui suave, tranquilamente, né? Lembrando que quem sabia que eu tinha TDAH é a galera da minha turma, né? Eu não chegava do nada pra pessoa, nossa, você é da turma X? Sabia que eu tenho TDAH? Não, entendeu? Era mais, tipo... O pessoal mais próximo, né? Mais próximo, galera da minha turma. Enfim. Bom, aí ela comentou, né? Aí minha amiga me colocou e falou assim, a Vicky tem. Aí eu comendo, né? Assim, eu olhei. Tenho. Você pode me dar uma, tal? Por favor, tal. E eu falei, claro, eu te dou. Mas antes, eu te processo, né? Por porte ilegal, no caso, né? De medicamento. Tráfico de droga. Mas é uma droga. Se você ganhar, eu te dou todas as minhas receitas amarelas. Eu te dou, né? Inclusive, minha caixinha, juro pra você. Minha caixinha, tipo, dou o remédio aqui agora. Daí, beleza. Mas se você não conseguir ganhar, daí você se vira aí, sei lá, com a lei. Porque isso é ilegal. Aí as meninas pensam, nossa, caramba,
precisava ser desse jeito? Meu Deus, por que você falou assim? Que grosseria. Assim, vocês não têm noção do que é tomar um remédio que, de fato, ele me ajuda hoje, né? Mas no começo, ele era um transtorno na minha vida. Ter que tomar, se submeter a um medicamento que até então não existem estudos a longo prazo dos efeitos. Então, tipo assim, é um tiro no escuro. E outra, para uma prova. É um tratamento contínuo, né? Você não vai tomar ali. O cara acha que tá tomando um upgrade, né? Um turbo na cabeça, e não é nada disso. Enfim, mas aí deu o que falar, as meninas ficaram chateadas e tal. Daí eu falei, gente, que mundo vocês vivem? Que tipo de médicos vocês querem ser? Sinceramente, enfim. Eis que hoje, pesado, mas disso. Eu aplaudo. Você fez o certo. Mas é que para mim, Yuri, isso é muito. Assim, é o que minha mãe fala, né? Existe o certo e o errado. Não tem meio termo entre o certo e o errado. Não tem meio certo, mais ou menos errado. E outra, quando eu vou na farmácia, quem tem TDAH e toma medicamento vai super entender. Quando eu vou na farmácia, parece assim, um comboio. Porque eu levo para o farmacêutico fala com o coordenador, sei lá, o supervisor, o maior, aí ele vai num armarinho lá no fundo, sabe? Abre com a chavinha, pega o medicamento, fica olhando para sua cara, olha para a receita, para sua cara. Tá tudo certo, tá certo. Assim, exatamente. Um lado. Você se sente até meio assim, tipo, ai, filho, tá bom. Dá logo isso aí. Sou eu mesmo. Eu já tenho, tomo. Então, assim, é um constrangimento até, tipo, sabe? Desnecessário, né, cara? Na real, né? Ou até quando a Novartis, né, tinha parado, ficou em falta a Ritalina, que dor de cabeça. Pessoas que precisavam, sabe? Que precisavam naquele momento. E ter pessoas, estudantes de medicina, que futuramente serão médicos, com essa mentalidade, e o pior, a mentalidade é o seguinte, o estudante de medicina que tem essa mentalidade vai ser o médico, tipo, sei lá, vai ser um médico nada a ver, eu não sei nem se pode fazer isso, mas de uma outra especialidade que vai prescrever, vai conseguir a receita para um aluno X. Então, tipo assim, vai ser lá na frente um médico antiético, que vai pegar um cara que não tem, um paciente que não tem TDAH e vai dar uma receita fake pro cara ir lá conseguir. Eu vou falar uma coisa pesada. Não é isso, Vitória, vamos lá. Eu desculpa até te cortar, mas eu falo assim, que ética para mim é caráter. Ou você tem ou você não tem. Para mim, sinceramente, é que eu acho que eu passei tanto tempo assim batalhando para entrar na faculdade de medicina, eu zelo tanto a ética, de fato, que para mim, principalmente passando por todo esse processo, vem da dificuldade, aí não entra nem no mérito assim de condição social ou não, né? Porque Ritalina, porque o medicamento é caro, sabe? Questão de acesso. E me vem uma pessoa que simplesmente por mero capricho, por ego, simplesmente destrói tudo isso. Então, assim, para mim, ética é sinônimo de caráter também. Ou você tem ou você não tem. Ah, você pode se tornar ético? Sim, pode se tornar ético. Por que não? Ótimo, beleza. Mas é o seu íntimo, é a sua consciência. Então, o cara pode ter outra especialidade, ter uma receita azul, ter uma receita amarela. Como é que você vai distinguir? Como é que você vai saber? O complicado é você chegar uma pessoa no seu consultório e falar tudo isso que a gente está falando, tem dificuldade, tal, não sei o quê. Simplesmente você falar, eu acho que você tem TDAH, toma aqui um remedinho. Você está parecendo vestibular, né? Beleza, toma aqui, toma. Quanto tempo demorou o seu diagnóstico, Vitória? Aos 21 anos, no 4º ano de cursinho. E aí você foi de primeira, assim, assim, foi você no 4º ano, você foi lá, ela fez anamnese com você, foi todo um processo. Ela não foi uma coisa assim, eu acho que você tem TDAH. Não, ela fez um negócio. 1 mês e meio, foram 5, 6 sessões de vários exercícios idiotas lá, que não são idiotas, neuropsicólogos, caso vocês estejam aqui, não são super necessários, legais, incríveis. Mas naquele momento, né, eu não compreendia, eu falava, tipo, nossa. Aí eu lembro até que eu fazendo os exercícios, ela falava, nossa, muito bem, você falou o número de trás para frente super rápido, lembrou. Aí chega, né?
memória, assim, zero, né? Mas, enfim, isso é só quem vai fazer os testes neuropsicológicos que vão... Sim, e são vários testes que influenciam, que estão dentro, né? Você faz o teste neuropsicológico, faz uma anamnese, você faz testes de coordenação, testes cognitivos, testes de QI também, em alguns casos, para você até ver se você tem... Meu laudo tem umas 10 páginas, Yuri. Meu laudo é grande também. Meu laudo, assim, tipo, principalmente sendo uma adulta, né? Não tratada, enfim, tem várias outras comorbidades também associadas, questões. Mas, assim, voltando só a falar sobre ética, cara, não é legal, sabe? É feio, é ruim. É ruim para a sociedade, gente. A gente está lidando com remédios que custam R$400, mas boa parte desses R$400 vem da oferta e procura. Se você tem pessoas que não têm TDAH e estão tomando Venvance por capricho, o preço sobe, brother. Se você, qualquer coisa que tá na escassez, sobe. Verdade. Então, porra, cara, vai te catar, cria vergonha na cara, vai estudar, entendeu? Vai fazer sua vida. Deixa os remédios das pessoas que têm TDAH. Pra quem tem TDAH, cara, ninguém fica tomando remédio pra glaucoma se você não tiver. Entendeu? Vai lá, então, toma lá, ó. Tem infecção urinária, que você faz o xixi roxo. Vai lá tomar, quero ver. Vai lá tomar sem necessidade. Ninguém faz isso. Entendeu? O pessoal enfim, mas eu sou meio chato com isso também, tá? Mas o que acontece também, Vitória? Vamos lá, então. Ética médica, TDAH, um assunto que você defende aí com unhas e dentes, eu acho bem legal. Como é que foi a questão que hoje em dia você tem uma página no Instagram, você tem outras redes sociais ou você tá só no Instagram? Como é que é? Ativamente, assim, de fato, só no Instagram. Eu pretendo, talvez, expandir. Mas, assim, eu já digo que inicialmente, eu não... É o meu perfil também pessoal, assim, não... Tem até um outro perfil, mas nem uso. Mas eu comecei a postar sobre TDAH. Ainda não me assumi, assim, totalmente, uma página sobre TDAH. É uma página de uma estudante de medicina que mostra uma medicina real, sem a romantização do que é fazer medicina, postar só foto de jaleco. Não, agora vamos voltar às aulas. Para quem me seguir, vocês vão ver eu saindo do estágio, morta de cansaço, 1h da manhã, postando foto estudando. E também... Eu adoro acompanhar, tá? Esse dia a dia, assim, é bem legal. Eu curto também, eu curto. Não tenho tanta constância, né? Mas entendi. Tranquilo. Isso a gente vai ajudando. Mas na minha página, eu pretendo, né, explorar um pouco mais. Recentemente eu até falei, né, quais profissionais você pode procurar, caso você esteja investigando. Eu pretendo também postar agora, para quem mora em São Paulo e procura atendimento, né, pelo SUS, que é o CAISM, como que você entra nessa fila, como é que você tem acesso ao psiquiatra, à terapia, enfim. Eu pretendo trazer esses conteúdos e aceito sugestões, viu, Yuri? Principalmente... Com certeza, com certeza. A comunidade, né, do TDAH, ela é bem atuante. Não vou dizer unida, porque eu nem sei se é unida ou não. Eu faço o meu, entendeu? Algumas pessoas vêm e procuram, outros não procuram, enfim. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu sempre penso assim, a casa é feita de tijolos. Um tijolo não faz casa. A casa é feita de tijolo. Então eu sou um tijolo. Vitória é um tijolo. Então, essa nossa união aí é que que constrói alguma coisa, né? Eu penso dessa forma. Então, assim, as pessoas podem seguir, tá? A Vitória Fares, o arroba dela tá aí no nome dela também, tá? Porque é um perfil mais pessoal, mas ela tem falado bastante sobre TDAH. E acho interessante essa questão de você trazer. Pessoal, aproveita aí, ó. Se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu, curiosidade, chegou agora, paraquedas, manda pergunta aí, porque a live está se aproximando do fim, e aí a gente pode responder a pergunta de vocês. Agora a gente vai responder mais vocês, tá? Qualquer pergunta aí, ó. Então corre aí, digita aí rapidinho, e a gente vai respondendo aqui. Mas complementando o raciocínio, Vitória, eu faço muito isso, né? Eu tenho uma mistura de conteúdo para adulto e conteúdo para os pais. Não tem conteúdo infantil, porque criança não quer saber disso. É os pais lidando com seus filhos, né? Mas é porque é um conhecimento que ainda é um pouco estereotipado. Se você entrar em muitas páginas de psicólogos, não sou psicólogo, tá? Eu sou só o TDAH mesmo. O TDAH é descomplicado, né? E aí as pessoas batem algumas teclas que nem sempre... Eu falei assim, cara, não é bem assim, entendeu? Não é bem assim, não tô falando que é errado, mas tô falando assim, não é só isso.
Por exemplo, uma coisa que eu gosto de falar bastante é: não adianta você colocar o menino para sentar na frente, não adianta você adotar uma estratégia de estudos vespertinos, não, você só vai jogar videogame depois de terminar a tarefa, vamos supor. Se você primeiro não mapeou as dificuldades dele, tipo assim, tem uma disgrafia, tem uma dislexia, tem, né? E outra, as necessidades dos seus filhos também sociais. Por exemplo, é uma das várias necessidades. Se o menino estiver sofrendo bullying na escola, como a professora que tira sarro, a Vitória teve isso, né? Tira sarro, que faz comentário, tarará, e às vezes ele não fala, os filhos não falam para os pais isso. Sabe por quê, Vitória? Muitas vezes porque eles têm vergonha dos pais. E vou explicar por quê. Porque o filho, por ser quem ele é, aquela criança com TDAH, agitada, atrapalhada, esquecida, não sei o quê, sofre tanta pressão no meio social que ele tem vergonha de dizer para os pais e falar assim: ó, pai, eu tô com essa dificuldade, e sofreu um bullying em casa. Então, cara, eu não quero sofrer bullying da pessoa que eu amo. Já pensou se eu conto para minha mãe o que tá acontecendo e ela vem brigar comigo, tipo, a única pessoa que eu ainda amo nesse fuzuê todo. Então, tipo assim, cara, é pesado. Ter o TDAH é pesado, é por isso que não é um transtorno da moda, vai te catar quem fala isso, pedindo um remedinho também, essas coisas, entendeu? Então, assim, cara, tem a sua seriedade, tá? Então, o que acontece? Isso é um assunto sério. Então, vocês buscam informações de qualidade. A Vitória, ela é muito atuante nessa questão de TDAH, acho que vai intensificar ainda mais, né, Vitória? E você vai sempre trazer aí tópicos e tudo. Vocês também encontram lá no TDAH Descomplicado muitas dúvidas, orientações. No YouTube também, né, que a gente está falando das redes sociais aqui, Instagram e tudo, mas se você colocar TDAH Descomplicado em qualquer rede social, você encontra lá, né? E vamos ver. Alguém mandou alguma perguntinha aqui? A Poliana, vamos ver aqui então. Outras pessoas perguntaram primeiro, tá? Vamos perguntar, responda da Poliana primeiro, a gente volta, que eu perdi a ordem aqui. Ela perguntou: Vic, você tinha mais facilidade em aulas práticas ou teóricas na faculdade? Práticas, definitivamente. Eu sou prática, visual, contato, né? Já sou meio sinestésica, né? Já dá para perceber aqui que eu falo com expressão. Assim, eu precisava muito da teoria, mas sem dúvida a prática, visto uma vez, executado. Se você tá, no caso, faz faculdade, ou tá na prática, ou na teoria, enfim, não sei o que é o melhor para você, mas para mim, e isso também é até legal comentar, muitas pessoas comparam: também tem TDAH, eu funciono assim, assim, assado, como se todos fossem funcionar assim, assim, assado. Não, tem gente que é mais teórico, né? Então, é muito relativo. Eu acho que a gente vai se conhecendo, vai aprendendo mais sobre o nosso jeito aí de aprendizado. Eu acho que respondi, né? Legal. Respondeu sim. Uma outra... Já fez neurofeedback? A pergunta da Edna. Não, Edna, não. Meu psiquiatra até comentou, mas de fazermos, né? Mas nunca fiz. Você já fez, Yuri? Nunca cheguei a fazer, tá? Eu já li sobre, tenho curiosidade para fazer. O livro do Barkley, ele fala sobre o neurofeedback, tá? Esse livro aqui. E tem outros artigos do Barkley também que falam sobre isso também. Ele é meio cético, tá? Ele fala que acha que é meio caro o negócio, meio caro assim, o custo-benefício não é muito bom, e muitas pessoas vendem o neurofeedback. E aí que tá, eu tô falando o que eu li, nunca fiz. Vendo o neurofeedback como se fosse uma espécie de solução definitiva. Cara, eu realmente acho muito difícil isso, porque o mesmo medicamento, que é uma coisa que ajuda, na minha humilde opinião, que não experimentou. Você é TDAH na hora que você acorda, então você melhora um pouco alguns sintomas quando toma um medicamento, melhora um pouco os sintomas quando faz atividade, melhora um pouco os sintomas quando melhora a alimentação. Então o neurofeedback ele entra como um somatório, ele não entra como uma solução ou substituto do medicamento. E algumas pessoas vendem dessa forma. Não estou sendo a favor nem contra, estou dizendo o que eu li, mas o que eu estou analisando também como quem tem TDAH e como discorda de algumas coisas, né? Mas é aquela coisa, tenho curiosidade, se eu encontrar uma clínica legal aqui em Brasília, eu vou fazer para entender, para compartilhar as sensações, né? Porque eu acho que é importante e é válido, né? Valeu, Edna.
A Joane, oi, como você fazia para a organização dos estudos? Conseguia seguir sua rotina? Pergunto porque estudo para concurso e para mim é bem difícil essa parte. Oi, Joane, tudo bem? Bom, a organização dos estudos, como eu até comentei, né, no início, sabe aquela coisa de anotar tudo que o professor fala e ainda ficar meio picado? Então, assim, isso também cabe aí na organização dos estudos. Aquela coisa, eu acho que todo mundo tem, né, de métodos, de fazer todo um planner, de fazer todo um checklist do que eu preciso fazer hoje. Bom, eu confesso que eu ainda não achei o meu método de estudo. E é engraçado porque as pessoas, Yuri, vêm com essa expectativa, né? Não, você passou e tal, então você deve ter o método. Vou copiar o método, né? Vou fazer. Se deu certo para ela, vai dar certo para mim, né? Desculpa, Joane, eu não vou ser, não vou ter algo assim milagroso, mas tem alguns aplicativos que me ajudam, né? Alguns lembretes também. E eu vejo muito assim o que funciona para mim. Por exemplo, na faculdade, a Poliane até falou, né, sobre prática. Eu preciso muito de prática. Então, meu método de estudo maior tem uma prática maior, né? Eu procuro estágios por fora. Nas férias mesmo, eu fui atrás de ter um pouco mais de prática, não só teoria. Então, você meio que vai se descobrindo, reconhecendo como você funciona, se você é mais teoria, se você é mais grupo de estudos. Por exemplo, eu, grupo de estudos, não funciona. Eu não me dou muito bem. E várias pessoas falam, explica para o seu colega, né? Pode dar muito certo para você, mas para mim eu tenho uma certa dificuldade, né? A não ser que eu tenha estudado super bem aquilo e consiga explicar. Mas não é, assim, a minha rotina, enquanto eu tenho colegas que só estudam junto. Mesmo que não tenham lido nada, eles estudam, assim, começam, né, o estudo, iniciam a matéria juntos. Então, é muito particular, assim, só posso te dar algo, assim, que seja positivo para você, se mantenha aí no seu foco, embora esteja difícil de se organizar ou tenha dificuldade, assim, quanto às suas expectativas diante do concurso, não deixa isso te desanimar, sabe? Não permita que isso seja um fator, assim, que te bloqueie. Uhum. Certo? Um complemento aqui, Joane. Teste, tá? Testa o que dá certo para você. Por exemplo, eu fiquei surpreso que, para mim, num determinado momento dos estudos, o estudo em grupo foi bom. Em outros, não. Já a Vitória não gosta de... Não dá certo para ela. Então, você vai encontrar o seu jeito. Testa, cara. Experimenta essas possibilidades, tá bom? Vamos lá. Gente, mais algumas perguntinhas aqui. Eu não sei se a gente pode perguntar isso, tá? Responder isso, mas vamos lá. A Adriana Gouveia, inclusive, que é aluna do programa Meu TDAH, você acredita que uma boa suplementação pode substituir o psicoestimulante? Você está falando com 2 profissionais não formados, né? Eu não sou da área da saúde, ela está se formando ainda. Eu vou dizer o que eu acho, tá? Licença poética aqui para responder. A suplementação, ela tem esse nome até para suprir algo que pode não estar bem balanceado ali, não está muito bem presente. Então, eu acredito que, mais do que uma suplementação, é você estar em dia, né? Não estar em déficit com nenhuma nutrição, né? Um fator nutricional. Bom, eu já ouvi também de médicos, tá? E a Vitória vai até me corrigir ou não, que, por exemplo, a vitamina B, o complexo B, é bom para memória. Ok, é bom. Mas quer dizer, então, que você tem que tomar uma caixa de vitamina B de bola, por dia? Não, porque isso vai, além de intoxicar o seu organismo, é excretado. Então, assim, suplementar é o que está faltando. Então é bom você ter o equilíbrio, né? Mas vamos lá, Vitória aí, questão de medicina. Posso falar? Gente, eu sou só uma mera estudante, não me sinto nem segura para falar, mas eu também já ouvi, ômega 3, né? Precisa, porque é bom para isso, bom para aquilo. Eu acho que assim, caso você esteja pensando, procure um médico que tenha conhecimento sobre isso, né? Enfim, nutricionista, alguma pessoa que esteja atualizada, mas
quando você diz assim, substituir o psicoestimulante, entra... eu me recordo muito até do que eu falei inicialmente, de como eu ressignifiquei a Ritalina, né? Porque eu também não queria tomar remédio. E eu criei, assim, um afeto, né, pela Ritinha. Então, não sei se é o caso dela também, né? Se você toma um medicamento, ou não quer mais tomar, ou quer uma outra... enfim, algo alternativo, não vejo o remédio como ruim, se esse for o caso, né? Acho que tomar remédio, tomar medicamento, tudo bem, sabe? Acho que, se esse for o seu caso, também não sei, né? Mas procure ajuda profissional. Sim, com certeza. Valeu. Mais duas perguntinhas, acho que são perguntas até um pouco rápidas. Temos aqui a Ingrid e depois a Mafi. Eu acho que é Mafi, né? Duas perguntinhas aqui, vamos lá. Primeira, Vicky, como você conseguiu amenizar os efeitos colaterais do remédio? Essa é a pergunta da Ingrid. Oi, Ingrid. Ótima pergunta, por sinal. Me fazem essa pergunta, né? Ou quando vão pessoas, né, do Instagram, nossa, eu fui diagnosticado, agora eu vou começar a tomar um remédio. Será que vou ter todos os efeitos colaterais que você teve? Aí que eu falo, cada corpo é único, cada organismo é único, cada um é cada um. Eu tive vários efeitos, né? Para amenizar, cara, foi muita consciência corporal e muito estudo. Então, por exemplo, a Ritalina, no caso, ela tem uma liberação em pico. Então, quando eu tomava, dava, sei lá, uns 10 minutos, eu já sentia meu coração acelerar. Eu estava sentada, assim, batia facilmente, 120 batimentos por minuto. Sentada, tranquila. Então, eu antes me desesperava, mas eu comecei a entender, compreender, sabe? Que aquilo era esperado, era normal. Ou então, como na vez que eu tive uma síncope, né? E fui acordar na maca, né? Com o bombeiro me carregando. É esperado também. Eu fui a sorteada da vez. Mas eu não fiquei desesperada. Tanto é que eu acordei e já queria voltar para a aula, né? Mas você tendo consciência, né? Eu acho muito importante ler a bula, não se apossar de todos os efeitos. Isso não quer dizer que você vai ter. Mas tenha consciência, eu acho que isso já tira um pouco mais da ansiedade, caso você sinta alguma coisa. E outra, que meu psiquiatra sempre falava para mim: tome nota. Meio que vá fazendo algumas anotações, seja um diáriozinho aí de bordo, e relate ao seu médico. Ele vai ser a melhor pessoa para te orientar também, quanto a amenizar os efeitos colaterais. Com certeza, com certeza. Vamos lá. Vamos para a nossa última perguntinha aqui, Mafi. Você tem a mente muito agitada? Se sim, como consegue se concentrar? Acho que você comentou um pouquinho ao longo da live, né? Mas vamos lá. Bom, é aquela coisa, né, no desatento hiperativo. Eu sou super hiperativa também, né? Embora eu fosse, né, uma criança mais assim quietinha, mais inibida, digamos, eu sou aquela espalhafatosa, sabe? Que derruba as coisas, que cai, enfim. Isso é consequência também de uma mente agitada, né? Assim, ao menos para mim. Então, além da ansiedade, às vezes eu tô, tipo, tranquila, tô, sei lá, sentada, mas a cabeça tá a mil, tá a mil. Eu falo, meu, batimento lá já chegou a 132 batimentos por minuto, tipo assim, eu sentada. E o que eu fazia? Eu tentava ouvir uma música, eu tentava respirar. Aí você fala, ah, nossa, ai, caramba, isso eu já sei, né? Senta, respira. Mas eu fui entender isso quando, de fato, eu comecei a colocar em prática. Por que eu falo isso? Porque para TDAH, eu digo, eu me incluo nesse grupo, é muito difícil, sabe? Fazer a meditação, pare um tempo e respire, não pense em nada. Cara, você quer me matar, né? Não pense em nada. Louco comigo, eu ouvi esse negócio desse papo de dois. Isso funciona para alguém, para mim não funciona, não. Para mim, zero. Então, sou muito ansiosa, sou bastante ansiosa. Como eu diminuo um pouco dessa ansiedade? Gosto muito de exercício físico, me ajuda bastante. E para concentração, eu tiro todos os distratores possíveis. Então, eu tenho meio que o meu ritual, assim, para começar a estudar, né? Eu limpo tudo, coloco o celular no modo avião. Isso já deu vários problemas, porque os meus pais tentavam me ligar. Eu estava na faculdade ou no cursinho, e o celular estava no modo avião, né?
Mas, enfim, ele sabia onde eu estava, né? Mas, enfim. Então, eu tirava tudo que fosse possível, né? Sempre sentava na frente, lugares com menos barulho, usava protetor auricular. Eu sou um pouco intolerante, assim, a barulho. Então, usava tampão, que parece um Cheetos, e, enfim. Aquele da 3M, né? Aquele laranjinha. Isso. Eu fiquei com receio de falar 3M, vai que eu tô fazendo aqui merchan, né? Mas a 3M... Não, da 3M é igual Gillette. Gillette é da Gillette, né? Mas enfim. Exatamente. Eu usei bastante no cursinho. Então eu tentava, assim, várias coisas que me ajudavam a me fechar, como posso dizer, me tornar um pouquinho mais, sabe, a bolinha, para me concentrar. Mas isso é muito relativo também. Tem pessoas que dizem que conseguem se concentrar colocando música e fazendo o que precisa ser feito. Para mim não funciona. Então, você também vai se conhecendo. Se conhecendo. Eu acho que foram só exemplos de como eu funciono. Não sei se algum deles vai te fazer sentido. Espero que sim. E, bom, é isso. Acho que respondi também. É isso, respondeu, né? Pessoal, eu quero muito agradecer essa participação mais do que especial da Victoria Fares, que o arroba dela é Victoria Fares, com C, né? Que tem Victoria Fares. E o pessoal aí, ó, tem gente chamando de Vicky aqui, já deve ser conhecida, talvez, né? Porque o pessoal... Essa é a família, né? Que eu mandei, né? Vicky, né? Mas, enfim, gente, ó, quero agradecer muito a participação da Victoria. Desde que eu a conheci, ela mandava mensagem para mim em inbox, assim, perguntando coisa de TDAH, tirando dúvida, contando história. Eu falei, cara, que legal, e tudo, eu vi o trabalho dela. E eu falei assim, nossa, que inspirador, né? Porque eu sei o que é a dor de você ficar 4 anos no cursinho e o mundo inteiro julgar você, os seus pais julgar você ter dúvida se, porra, cara, então eu sou um jegue, é isso mesmo? Eu nasci para me lascar. Você começa a ter essa dedução, né? E aí a história dela é até parecida comigo, muitas coisas. Falei, não, cara, vamos conversar e tal, vamos fazer esse podcast. E eu tenho certeza que foi legal, inspirador para vocês. Se vocês gostaram, por favor, se manifestem no chat aqui. Se gostou, se não gostou também, fala aí, não gostei disso. Mas enfim, eu espero que vocês estejam felizes com essa 46 minutos de podcast aqui. Podcast Tudo em Mente. Victoria, muito obrigado mais uma vez. Quer dar uma palavra final para o pessoal que está assistindo? Eu quero agradecer mais uma vez, principalmente assim, as pessoas que estiveram comigo durante todo esse processo, né, que me ajudaram a moldar a mulher que eu sou hoje, minha família principalmente, que esteve sempre me apoiando, e apoio é tudo, de verdade. E agradecer ao Yuri, né, que eu já mandava mensagem para ele falar, oi, tudo bem? Eu sou estudante de medicina, sabe? Queria falar um pouquinho sobre TDAH. Então, obrigada pelo acolhimento, né? Por essa abertura, por inspirar também, tanto eu quanto outras pessoas. E eu espero, de fato, ter contribuído. Eu estou aberta a sugestões, dúvidas. Pode me mandar lá no privado, lá no Instagram. E é isso, a gente vai conversando. Conversando, é isso aí. Vamos seguindo aí nessa luta do TDAH que não acaba nunca, né? Muito obrigado, então, Victoria. Obrigado a todos que estão assistindo aqui. Muito obrigado, um grande abraço, um grande beijo e até mais. Valeu, tchau, tchau.